Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Mahara Talks. Eu sou Bruno Canuto, diretor da Mahara Digital, e aqui está começando o seu podcast de audiovisual, comunicação corporativa e criatividade. Hoje, nesse episódio, estamos com Fábio Burtin, diretor de fotografia, renomado, diretor de cena, diretor de fotografia no mercado desde 1993, mais de 40 longa-metragens como assistente e como operador de câmera, diretor de cena em filmes publicitários. Estamos aqui para poder discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre direção de fotografia, tanto da tua jornada quanto do mundo atual, o que mudou, o que não mudou, o que vai mudar daqui para frente. Obrigado pela tua presença. Obrigado vocês pelo convite, a Mahara, enfim. Obrigado vocês. Legal. E estamos aqui com o Du, que você já conhece, nosso diretor de fotografia aqui da Mahara, do dia a dia. Já conversamos aqui com diversas pessoas também. Exatamente. Salve, que eu direi, né? Bom, cara, prazer te ver aqui. Tô bem empolgado pela conversa aí, porque você é um cara que tem muita história, muitas produções grandes, você participou, então tem muitas perguntas pra te fazer, cara. Legal, bacana. Legal. Bacana, vamos compartilhar aí. Ô, Fábio, conta um pouquinho pra gente sobre a sua jornada. Acho que é interessante o pessoal saber de que cenário você vem do cinema, aonde seguiu a tua caminhada e como tem sido essa conexão com essas mudanças tanto de linguagem quanto tecnologia. Eu comecei em 93, né? Onde o cenário é bem diferente, as bitolas eram outras, né? Eu comecei com negativo, tanto na fotografia still quanto no cinema, né? Eu comecei bem cedo, bem novinho. Meu pai é diretor de fotografia e eu sempre gostei da coisa da câmera fotográfica, mais do que da filmagem. Já com 15 anos eu já fazia fotos de bandas, de amigos e amigas atrizes queriam ser atriz e queriam fazer um book e tal. Eu fazia isso com uma... Eu acho que na época chamava uma Nikon F504 ou 502, era uma Nikon de 35mm, só que ela era toda com ajuste automático, né? Então tinha um autofocus, ela já era um pouco mais avançada, né? E eu tinha um jogo de zoom, uma mais aberto, uma para médio, uma mais tele, né? E com isso eu já brincava um pouco com fotografia. Mas eu nem levava muito a sério isso, né? Eu comecei a levar a sério isso também já cedo, com 17 anos, quando surgiu um convite para eu participar de um longa. Isso foi em 93. Que era o primeiro longa-metragem do Mauro Lima, que é o diretor do Meu Nome Não é Johnny, do Tim Maia, do filme do Tim Maia, que virou série também, enfim, e outros filmes, né? Tainá também, o Tainá 2. E esse filme foi um marco não só para mim, mas para algumas pessoas que participaram desse filme, que foi o início foi o primeiro filme de várias pessoas que eu conheço, que estão no mercado hoje, né? E nesse filme, o meu pai tinha uma produtora, chamava VPI, e ele foi convidado para fotografar esse filme, e ele me falou: você não quer fazer um estágio, começar, tal, já que você curte fotografia, tal? E eu já tinha tido anteriormente uma experiência de fotografar um clipe em 16mm. E aí tava com vontade de aprender mais. Falei, legal, porque eu já sei carregar chassi, né? Porque eu aprendi lá, porque esse clipe a gente usou uma câmera da UF, e não tinha alguém para ensinar. E eu fui lá aprender a carregar o chassi e tudo. Eu sabia fotometrar mais ou menos, mas eu não sabia usar o spot meter, que era o fotômetro que é de spot na época. Eu usava sempre o fotômetro da própria câmera e tal, mas acabei aprendendo, me adaptei e consegui. Vi imagem pronta, aquilo dali me criou um fascínio. Eu falei, caramba, eu sou capaz de fazer isso aqui. Porque antes era um mistério, né? Nem sequer vídeo assist tinha. Você não tinha como monitorar o que você estava filmando. Então, só quem podia ver o que estava sendo filmado era o próprio diretor de fotografia. Você olhava lá e tinha no viewfinder você tinha imagem e ninguém tinha acesso, só o diretor de fotografia e o diretor também podia olhar, né? Bom, enfim, quando terminou esse filme, eu consegui
eu era o segundo assistente de câmera, né? Eu consegui já, logo terminando esse filme, já consegui contato de alguns assistentes de câmeras e eu consegui entrar no mercado mais publicitário. O cinema ainda não estava muito ativo no Brasil, bem pouco. A gente, na época, tinha acabado de sair de uma crise bem pesada, né? E aí... Que ano isso, mais ou menos? 93, 94. Ali nessa época mesmo. 97... Ali veio o Plano Real, ali aquela troca, essas... teve isso, mais ou né? menos. Eu até fiz um filme que chama Plano Real, que tem... a gente pode falar também depois. Mas assim, e aí eu em 97 começou a história do cinema mesmo. Antes disso, eu era assistente de câmera de publicidade, principalmente, trabalhando produtoras como a O2, na época tinha a Jodaf, que eu filmava bastante, Academia de Filmes, que eram produtoras grandes que faziam filmes e videoclipes também. Mas eu acho que começou em 97 a surgir mais filmes, e aí eu comecei a ter mais experiências de longas, né? E aí eu comecei a fazer um atrás do outro. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa época que você estava atuando, você começou a ir para a parte de publicidade também, como que eram os sets? Você tinha uma quantidade de funções diferentes, Sim, e hoje sim. funções que se Sim. desdobraram em uma única pessoa, somaram, eram 3, 4 pessoas que hoje fazem a função de uma. Talvez isso negativo ou positivamente, Então, mas... aconteceu o seguinte, eu me lembro mais ou menos, né? Eu me lembro que existiam dois cenários, né? O 16mm, que a gente ia em 2. Lembrando que nessa época o Video Assist não existia, tá? Então o segundo assistente carregava o chassi, cuidava do equipamento, e o primeiro era foquista e também montava a câmera junto, era isso. Né? Numa equipe um pouco maior, que quando começou a crescer, principalmente 35mm, porque o 35mm o chassi dura menos tempo, né? Então tem que carregar mais, e aí o segundo acaba ficando mais na função de carregar chassi e não consegue dar conta do set. E aí vinha uma outra pessoa que ajudava um pouco mais. Mas não era sempre que tinha isso. Era praticamente em 2. Passou o tempo, surgiu o Video Assist. Né? Isso já em 97 já começou a aparecer. Acho que em 95 já no mercado tinha bastante. E aí os gravadores eram aquelas televisores que eram um televisor e um videocassete junto. E aí gravava tal, e aí vinha. Eu me lembro que a gente começou a formar pessoas para fazer isso, para gravar no videocassete as imagens para o diretor rever, que vinha da câmera, né, num sinal. E aí, com o tempo, a equipe foi crescendo, claro. Tudo depende do orçamento do filme, né? Hoje tá um pouco assim, né? Digital, não mas mudou tanto, nesse sentido, né? E é engraçado porque você falou o que mudou, né? O que mudou é que essa distância está diminuindo. Então, hoje, o acesso a um equipamento bom é infinitamente menor, né? Desculpa, o acesso é infinitamente maior. Sim. Você tem muito mais possibilidades de ter um equipamento com uma textura... Até com celular, às vezes já resolve ali, algum rápido. É isso que eu ia falar. Recentemente entrou na lista da Netflix a possibilidade de você rodar Eles aceitaram um filme com uma FX6, uma Sony FX6, FX3, na verdade, que é uma câmera de 25, 30 mil reais. Com um portátil pequena. Hoje em dia, mais ainda, né? Hoje em dia você tem a possibilidade de realmente fazer cinema com um iPhone. A Apple tem para mostrar e isso. Já foi feito. Já foi feito. Né? Já tem alguns filmes já rodados com iPhone. Inclusive tem uma série grande que acabou de ser rodada da Apple com iPhone também, de ficção. Né? Então, assim, a bitola não está mais importando tanto, né? Essa distância. E é interessante que a trajetória de carreira das pessoas também muda, né? Então, você consegue ver um mercado um pouco mais menos elitizado, né? E isso eu acho legal, né? Eu acho bacana, né? Para mim, é difícil entender como funciona isso aqui. Você entra no set de filmagem
E esse set de filmagem, já da época que eu filmava, é praticamente branco e homens, né? Exatamente. Esse é o mercado, né? Principalmente a pessoa diferente disso teria acesso até saber que isso existe, né? Tem até esse lance, né? Exatamente. Tem um mundo ali tão fechado que nem sabia que existia essa possibilidade, né? Hoje em dia, né? Exatamente. É bem diferente, ainda bem. Exatamente. E para mim, assim, é tão legal poder, de certa forma, tentar mudar isso, sabe? De alguma forma, né? Seja com a equipe que você está compondo, seja tentando formar novas pessoas, novos parceiros e parceiras, né? Para estarem juntos no mercado, né? E mudando esse cenário, né? Porque, afinal de contas, a gente vive num país, né? Que é a maior parte dele pardos e pretos, Exatamente. né? Então, assim, não faz muito sentido esse set de filmagem. E outra coisa, o poder que tem, né, a ferramenta é muito grande, né? É um poder gigantesco. Então, você dá esse poder para mãos de uns, né? Você acaba criando uma narrativa, uma tendência para uma cultura específica, né? E você isola outra cultura, né? E aí você aumenta essa distância. Então é aquela coisa, porra, nossa, a gente aqui no Brasil né, e tem um cinema grande, tal, não sei o quê. A diferença maior é que aqui a gente tem menos dinheiro. Lá eles têm bastante dinheiro. E é tudo tempo, importado, né? E tempo, né? Porque é aí que tá, né? A gente roda agora, atualmente, os longa-metragens todos estão sendo lançados para serem rodados com 1 mês, né? Raramente você consegue um filme com mais de 4 semanas de longa-metragem. E lá fora é normal 4 meses, 6 meses numa produção, né? E é muito normal também, que é uma coisa que não é normal pra gente, não é mesmo, refilmar, né? Você tem que refilmar. Tipo, você fez uma cena, essa cena não ficou boa, então vamos fazer de novo, porque ela tem que ficar boa. Só o investimento que vai ter para refazer tudo isso, todo o time que foi, setup. Todo filme deveria ter isso já previsto no orçamento. Claro, deveria, porque você não é obrigado a fazer perfeito, e o perfeito depende de uma série de fatores, né? Quando você monta, quando você vê, tem tudo, né? É muita coisa, né? Que tem coisa que funciona na ideia, no papel, mas quando vai executar, você fala, opa, vamos ter que regravar de outro jeito, em outro cenário, vamos adaptar o roteiro, e aí vai orçamento, vai investimento. Exatamente. Agora, claro, essa não é a nossa realidade, né? E aí não é a minha escola. Né? A minha escola é fazer eventualmente até num take. Fazer valer num take, né? Você acha que o jeitinho brasileiro de se adaptar a boa parte das condições da vida traz e imprime essa nossa estética no cinema brasileiro, da gente, obviamente, às vezes não ter um orçamento, se adaptar e fazer melhor com o que tem? Com relação a isso, acho que sim. Mas quando a gente fala com relação ao domínio de cultura, né? Não. Entendi. Eu acho que a gente ainda vai encontrar um cinema mais brasileirado, mais brasileiro, eu acho. Eu acho que tem, obviamente, tem filmes que me tocam e que sim são extremamente brasileiros, né? Nesse sentido, de não ter a tendência, a pretensão de ser um filme americanizado, com... Central do Brasil. Central do Brasil é um deles, né? Cidade de Deus também. Então, assim, você tem... Na verdade, assim, eu não estou nem falando isso porque são filmes famosos, né? Até porque esses são filmes que saem da curva, né? O Tropa de Elite, tudo isso, eles saem dessa curva. Furam a bolha. Eles furam a bolha, né? Mas são muitos fatores que fazem isso, né? Mas eu não sei, eu tenho uma sensação de que ainda vou ver o cinema preto no Brasil, sabe? Ainda vou ver o cinema de mulheres, né? E ainda vou ver, não, estou vendo. Eu estou vendo. Isso está acontecendo. Já está acontecendo. Né? Hoje no mercado do cinema, hoje eu já conheço e já tenho relação mais estreita com pessoas que vieram de outros lugares, que não vieram da bolha, né? Eu acho que o importante é isso, assim, a gente abrir
um pouco mais o mercado, né? E hoje está acontecendo esse fenômeno. E é muito legal. Quando eu vejo, por exemplo, algumas produções que eu vou fazer e alguém vira para mim e falar, olha, Fábio, existe uma questão de cota. Se fala, né? Entre parênteses, né? E aí eu falo, cara, legal. Acho bacana. Acho que realmente precisa, é uma dívida e isso tem que ser pago o mais rápido possível. Até que haja uma possível equidade, assim, nas produções. Eu acho difícil chegar nesse lugar, mas assim... Você acha que, além das cotas, né, obviamente, mas você acha que o acesso de forma, vamos chamar de democrática, em relação aos equipamentos e a produzir cinema, seja ele autoral e autônomo, seja ele numa pequena ou média produção, você acha que esse acesso também tem, de alguma forma, trazido novos olhares das pessoas que não tinham espaço para falar antes? Sim. É isso mesmo. Eu acho que com certeza possibilitou fazer curta-metragens sem grana, possibilitou fazer documentário sem grana. É claro, cinema envolve dinheiro, né? Porque quando a gente fala em câmera, a câmera é um elemento, mas não é o mais caro. Dependendo do filme, é o cenário, o figurino, é uma série de coisas. Assim. Então, o elenco. Então não adianta ter uma câmera barata, né? Não é só isso, né? Mas assim, o que eu acho mais interessante disso tudo é que hoje praticamente todo mundo está tendo a experiência de operar câmera, né? Todo mundo tem um celular. E quem tem um celular, ele se filma, ele filma coisas, ele tira fotos de coisas. E são fotos excelentes. Assim, o que eu vejo de imagens, de coisas sendo feitas no YouTube ou no Instagram, são coisas que me inspiram, né? Então, hoje eu me vejo mais aprendendo do que ensinando, de verdade. Porque eu venho de um outro lugar, né? Eu venho de um lugar onde o processo era lento e engessado. E, de repente, eu vejo um mundo todo soltinho, fazendo imagens, fazendo coisas, isso aqui, e eu fico apaixonado, porque, no fundo, era mais ou menos isso que eu queria fazer, mas não dava, porque era pesado, porque era complicado, era muito burocrático, né? E hoje, vendo isso dessa forma, eu vejo mais do que facilidade, eu vejo mais recursos para poder criar. Então, tá mais fácil? Tá mais fácil, mas não, né? Porque agora eu tenho infinitas possibilidades. Então, eu preciso pensar bem o que eu vou usar. Afinal de contas, tem 1000 opções. Não são mais duas, são 1000 opções. Então, eu preciso pensar mais, né? O que eu vou usar, como, né? E você falou na parte que antes era muito burocrático, né? Na parte de direção de fotografia, como que era a função do fotógrafo em grande set de filme, assim, né? Onde começava, onde terminava, era antes, até um dia. O processo é o mesmo, né? O processo da ficção, né? Você está perguntando. Isso. Na ficção o processo é o mesmo. Não mudou muito. O que mudou, talvez, seja o poder do monitor. Exatamente. Né? Porque quando você não tinha monitor, o fotógrafo era Deus, né? Então você ele certo, era o cara que ele estava segurando que a imagem foi em ordem, né? Quando surgiu o monitor, a coisa mudou bastante. Interessante. Porque você começou a ter mais observadores, né? Então, a fotografia, na verdade, ela se torna mais compartilhada, né? Porque aí você tem, desde o diretor de arte, que vai dar os seus palpites e dicas e tudo mais, e tudo isso é maravilhoso, né? Você vê que, sem dúvida, o monitor tornou o cinema mais burocrático, mais acessível para o restante da equipe, né? E burocrático também, porque daí as pessoas vão ter mais espaço até para palpitar e mudar. Não, é que eu falei errado, é democrático. Democrático. É democrático, se torna mais democrático. Burocrático, não.
burocrático, depende do diretor e diretor de fotografia. Pode ser bastante burocrático também. Mas democrático nesse sentido do monitor. E hoje os monitores são tão bons, assim, a qualidade é tão boa, que quase que você está vendo o filme pronto no ar, né? E você tem a possibilidade dos lootzinhos, né? Que você joga e já vem com cor, já vem com... Tem monitores que você consegue gravar direto nele, né? Os átomos da vida. Exatamente. Você usa só a câmera como sensor, só transmite a imagem limpa e às vezes capta com mais bits que a própria... Porque o processamento da câmera não é o suficiente para captar a máxima qualidade do sensor. As próprias Sony, né? Sim. Elas têm, quando lançaram as alfas, eram sensores 6K, a 6300, a 6500, quando começou a lançar essa nova fase de sensor APS-C, o cropado, né? 1.5. E eram sensores 6K. Mas elas nunca entregaram 6K. Elas faziam downscaling para ter mais qualidade na imagem. Só que elas não tinham processamento para caso fosse captar em 6K. E aí elas tinham uma coisa legal também, que é o zoom de sensor. Porque as câmeras tinham o zoom digital, pela câmera ser 6K, você conseguia dar um zoom no sensor para usar a parte menor do sensor e aproximar sem perder qualidade, por não ser um zoom digital. E aí você ainda ganhava caso você tivesse uma lente, uma tele ali, um zoom. Isso responde também à pergunta da câmera SI usada e construída, que a gente construiu. Era um pouco por isso, né? Porque a gente queria uma câmera que gravasse em RAW. É verdade. Você tinha me contado isso, eu tava lembrando. E aí essa câmera fazia isso, né? E aí vem a história do computador, né? Porque o que é? Você pega essa imagem e joga ela para algum lugar. Agora, quem vai processar isso? Né? O que é uma câmera? A câmera é um computador com um sensor. É isso, né? Então, na verdade, a gente construiu o computador do sensor, né? Então, esse processo que a gente fez de separar isso, a gente conseguiu criar os proxyzinhos, né? Em MOV e tal, mas a gente tinha um RAW, né? Que vinha em TIFF, né? Mas vinha com fotografias, eram frames, né? Mesmo, né? Não era algo compactado já... Pesado pra caramba, não. Já é pesado por si. Você tinha que converter e transformar aquilo em imagem. Caramba. Era uma imagem bem pesada, mas que tinha uma latitude cromática e de contraste absurda. Tanto que dificilmente era fácil julgar se aquilo foi feito em película ou digital. Era bem difícil julgar. E o problema desse processo todo é o tempo, né, de pós-produção, né? Que é um tempo muito complicado, revelar o filme, revelar um negativo, né? E é isso, assim. Agora, ela tem um fato curioso também, que a gente fala muito de tamanho de sensor, né? Então, a gente fala muito do 8K, 4K e tudo mais. Essa câmera era 2K. E ela tinha um sensor pequeno. E já tinha, na época, uma possibilidade de fazer em 4K, né? Mas o 2K possibilitava ter o 16mm. O 16mm, ele tem uma textura diferente, e ele tem também o campo de profundidade de desfoque também é diferente. E isso é interessante numa linguagem específica dramatúrgica, né? E no caso desse filme, precisava disso, né? Assim como no Quem Quer Ser um Milionário, assim como no Cidade de Deus também. Não era só o fato de ser uma câmera RAW, não sei, era uma fato de ser uma câmera 16mm digital. E também possibilitava também usar a tal da Fujinon, da Zoom, que o César tanto gostava do Cidade de Deus, que tinha aqueles... que tinha uma textura, tinha uma coisa... Porque tem isso, né? A gente fala de câmera, mas a gente esquece da lente, né? Então, a lente as lentes 16 eram incríveis. E hoje em dia elas não estão sendo muito usadas, né? A gente acaba não usando, né? O César, ele ainda... consegue ter produções que ele consegue bancar, né, e colocar isso. Então ele, por exemplo, já fez série longas, não sei o que, com lentes 16, e ele cropou o sensor do 35, o Super 35, 8K, cropou para 16mm para poder usar a lente, né? E é interessante, porque
dentro do sensor, daquilo dali, aí você usa o miolo dele, ele tem uma textura completamente diferente, né? Completamente diferente. Ele quebra essa dureza da imagem digital, né? Você acaba ampliando, você perde a que chama qualidade, mas você ganha outra qualidade, né? Que é a textura. E o que você me diz hoje, pensando nos últimos trabalhos que você fez, tanto no meio do cinema quanto na publicidade? Quais hoje, principalmente nesse mundo digital, são as principais diferenças entre o cinema e a publicidade? Por mais que em alguns momentos eles se integrem numa linguagem. Para você, assim, o que você tem sentido? E não só as diferenças, mas as dificuldades. Você fala diferença de equipamento, técnica ou de produção? Equipe? De produção. Então, não só de produção, mas na parte de fotografia. De fotografia. Acho que de fotografia é o mais importante aqui na transmissão. Olha, da questão. a publicidade, ela é menos... Não é que eu falar besteira isso, não. Mas não é tanto besteira. A publicidade, ela vem com uma referência maior, né? Quando ela vem para você, né? Ela vem já da agência, já vem com storyboard, já vem assim. já vem meio pré-pronta, né? Inclusive com questão de paleta de cor, temperatura de luz, dependendo do filme. Já fiz filme de vivo, que precisava ter tais cores, né? Não pode ser muito frio a imagem, porque pode remeter a Tim. Então já vem uma coisa... Mas estou falando bem técnico, tá? Sim. É óbvio que quando você fala de dramaturgia, você abre uma porta para a percepção, né? Você abre um universo completamente diferente. Não que a publicidade não faça isso. Hoje com os branded content você tem um pouquinho disso, né? Tem, mas também tem a limitação a limitação. Vai campanha, vir alguma coisa. Da campanha. Vai vir nem que seja um logo no final, vai vir. Vai vir coisa. E isso quebra a estética. Já vi filme, por exemplo, de publicidade que teve um puta problemão de ter que ser refilmado porque tinha um objeto vermelho. E não pode ter um trequinho vermelho aqui, estragou tudo. Hoje já daria para tirar com IA, por exemplo. Hoje Não, dá, né? Se resolve, talvez, né? Mas talvez fosse mais barato regravar. Mas assim, são sem dúvida, as ferramentas são as mesmas, mas o como fazer e o processo todo é bem diferente, né? Agora, tem uma coisa interessante dentro da dramaturgia, minha experiência pessoal, tá? Eu fui assistente muito tempo, operador de muito tempo e trabalhei com muitos diretores diferentes, né? E como fotógrafo, nem tanto, mas também. E eu percebo que cada filme e cada diretor tem uma metodologia completamente diferente do outro. Então, assim, é difícil achar uma receita. Por isso que eu me perturbo um pouco com o curso de como fazer fotografia, de como dirigir filme. Cada um faz de um jeito. Eu fico um pouco... Assim, claro, tem o beabá, tá, não sei o quê, mas no fundo, você cria o seu próprio método, né? Eu tenho o meu método de decupar, de pegar roteiro, esmiuçar, buscar referências, propor para diretor. Tem diretor que chega para mim e o cara não quer... Ele não quer, não venha com propostas, eu já tenho a minha aqui. E vai perturbar ele, se eu começar a irritar e querer empurrar coisas, não sei o quê. E tem outros não, que falam, pô, cara, você tem uma ideia, como é que você faria isso e tal? E aí senta ali o roteiro e vai trabalhando junto. Abre o núcleo criativo, né? Porque a fotografia nasce nisso, né? Na publicidade... Não tem essa relação, né? Essa relação crucial para mim. Para mim, isso é 99% da fotografia nasce, na minha cabeça, nasce nesse lugar. É na mesa, sentado, com o roteiro na mão, a gente está lendo junto, eu, o diretor, a diretora, a gente está esmiuçando junto, e aí começa a nascer um plano, começa a nascer uma referência, começa a nascer uma ideia, uma solução para isso, tal, não sei o que. Não é. Óbvio, chega na hora de filmar,
uma grande parte disso não dá certo. E a gente vai lá e se adapta ao que está acontecendo. Né? Tem isso, Mas, assim, é bom você chegar, pelo menos, com uma ideia do que vai acontecer, né? Agora, eu já fiz filme também, série, principalmente, que não tem isso, né? E que isso nasce no set, na hora, né? Porque... Às vezes porque nem está pronto direito o roteiro vai se adaptando, às vezes a gente está filmando, o roteiro chega no meio do processo, porque além de longas também eu acabei nos últimos anos fazendo bastante série, né? O longa... Qual a série mais legal que você gostou de fazer recentemente? Recentemente? Olha, eu vou dizer que é a última, né? Eu tenho uma... É difícil escolher uma série, assim. Eu fiz séries documentais e fiz séries de ficção, né? Eu tenho... assim, de documental, vou começar com o documental. Eu fiz uma série documental com Paul Giamatti, que é ator, para a NetGeo. Eu estava em casa e aí entrou em contato comigo o Uli Steiger, que é o fotógrafo do Dia Depois de Amanhã. Ele veio para o Brasil filmar, fazer O Nosso Lar, o filme espírita, né? Tá? Sim. Ele fotografou O Nosso Lar 1. E aí eu acabei conhecendo ele. A minha ex-companheira trabalhou no filme como intérprete dele e tal, não sei o que, acabei conhecendo. Enfim... Acabou que a minha irmã acabou casando com o operador de câmera dele. Tem filhos, mora em Los Angeles e tal. E ele precisava de um fotógrafo para substituir ele para um filme. Com um diretor, ele não quis falar o nome do diretor. Um filme ou uma série? É uma série, perdão. Série. E aí ele não quis falar o nome do diretor para mim. Falou, quero saber se você pode. Falei, posso, legal, claro, vamos lá, né? Não sabia o que era direito e tal, não sei o quê. Um dia antes, me liga o produtor, que por sinal é o Ivan Teixeira, essa figura que está sempre presente na minha vida, nos projetos. Um produtor, parceiro, puta produtor extraordinário. E ele me ligou e falou, Fábio, é o seguinte, o diretor é o Paul Giamatti. E eu sou louco pelo Paul Giamatti. Adoro, é um puta ator incrível, maravilhoso. E eu fiquei nervoso, né? E aí no dia seguinte fui lá filmar com o cara. Aí o cara chegou pra mim, assim, eu tentando de alguma forma mostrar pra ele que eu sabia de alguma coisa, né? Tudo. Ele virou pra mim, calma, tá tudo bem, relaxa. Da imagem, quem cuida é você. Eu vou cuidar das entrevistas, eu vou conduzindo você, mas assim, faz a imagem que você quer, no tempo que você precisa, não se preocupa realmente comigo, eu não quero te atrapalhar. Eu falei, não, imagina, eu que quero, né? E aí eu aprendi com ele e não só com ele, com outros diretores também importantes, que é essa coisa de ouvir o outro, né? De dar, de não achar que com você como diretor, você tem o autoritarismo do set, você é o dono desse, né? E isso possibilitou para mim relaxar tanto o suficiente para poder realmente começar a criar coisas. A fazer coisas que eu achava que até, vai dar um puta trabalho, mas como ele dava calma, ia rápido e acabava que acontecia, né? E aí eu digo que eu aprendi muito com esse cara, sabe? Terminando isso, eu acabei fazendo outras séries, né, de documentário, no caso era documentário, onde eu consegui ter bem mais tranquilidade, né? Para mim, documentário é a grande prova dos 9. Porque o documentário, você não tem esse preparo, né? É na hora. Que é um pouco como vocês trabalham, né? Quando vocês fazem o material que eu vi de vocês, e é o que me fascina. É o que Às vezes a gente consegue, dependendo da produção, a gente consegue planejar, pré-produzir, roteirizar, desenhar... Mas é planejar, mas sem controle. Não tem entendeu? controle. E documentário não tem controle. Você também pode planejar,
né? Você tem a pauta, você tem a locação, sim, tudo, sim, você pode sim. visitar antes, tudo. Sim, Enfim. Mas tá preparado para chegar no momento da produção e já ter que se adaptar. E você fazer isso Já começa assim, né? com fotografia, com uma coisa que você consegue transmitir algo de você, de verdade, que não seja apenas enquadrar, é isso que diferencia. Exatamente. Né? Sensibilidade, né? E é isso que diferencia também. Eu procurei vocês, né? Não sei se eu posso falar isso aqui. Claro, claro. Eu procurei vocês, né? Eu que entrei em contato, né? Eu mudei para Santos recentemente e eu falei, pô, vou procurar uma produtora local. Legal. E aí eu vi o material e assim tem uma diferença no material e essa diferença ela tá nisso. Parece que tem muita tranquilidade, né? E tem coisas, tem loot, tem criatividade, tem enquadramento, tem coisas que são elementos que diferenciam, né? Então, o documentário é exatamente isso. É você botar em prática tudo que você aprendeu e fazer na hora, sem possibilidades de ser conduzido, né? E aí eu tenho um fascínio por isso, assim, eu sou apaixonado por documentário, mesmo, assim, eu tenho muita vontade cada vez mais de fazer mais e mais e mais documentário. Eu amo fazer ficção, acho ficção é uma escola importantíssima, é uma relação mais nesse sentido burocrática, né, porque envolve uma equipe enorme, muita gente, né, mas o documentário é algo humano, acrescenta. A tua essência, a tua sensibilidade aí, você pode, né, ter esse controle de liberar ali, puta, esse aqui sou eu, esse sou eu, é a minha essência. Tá vendo aqui? É o que eu enxergo, é o que eu penso, é o que eu consigo me adaptar, é o que eu consigo criar agora, Exato. somado ao que está acontecendo, ao que a pessoa está dizendo, talvez o que ela disse, ela não vai conseguir dizer da mesma forma, nem se emocionar do mesmo jeito. Natural, né? Eu acredito mesmo que o documentário ele traz muito mais disso e no corporativo, principalmente na parte de documentar eventos, né? Às vezes tem eventos, situações que acontecem e você tem que dispor do que está ali. A sua direção de arte é o que tem. A sua direção de elenco é o que tem. A sua iluminação... iluminação dá pra levar. Iluminação você consegue ter mais controle. Até a direção de arte você consegue levar alguns elementos, mas não de montar um setup, um set... não de montar um setup completo de direção de arte. Então a gente tem que ter essa dinâmica de se adaptar, de saber o momento de trocar uma lente rápido para não perder o momento. Você tá documentando aqui, enquadrado, o ângulo que você quer, tudo, mas você tá com o olho para lá porque, essa cena é legal. Ou já falar, a cena X vai acontecer ali, captem ali. O institucional que a gente costuma produzir é mais simples, porque normalmente a gente tem mais controle, mais roteirização, a gente consegue trabalhar um pouco mais a fotografia, preparar a empresa, mas mesmo assim, um exemplo que a gente tem bem, que é até complexo, mas a gente atende um hospital. E o hospital é uma dinâmica surreal. Até para produzir o institucional, não se para um hospital. Claro. Pra gravar. Não, mas a grande produção, o roteiro aqui, esquece, meu amigo. Iluminação pra lá e pra cá. Você vai a cena é essa, tá lá, descrito no roteiro, este enquadramento, e essas pessoas têm que aparecer no primeiro plano. Maravilha. E o que tá no segundo plano? É o que tem. Mas não pode aparecer as pessoas. Então, calma aí. Eu tinha pensado num plano geral, já não pode ser, porque eu não vou ter profundidade de campo ali. Eu vou ter muita, né? Eu preciso de um desfoque. Então, essa dinâmica, vamos chamar do filmmaker, que é o que a gente imprime. E aí eu tenho uma pergunta bem legal, que é essa integração. Como que hoje você enxerga trazer esse olhar da cinematografia, talvez da dramaturgia, da publicidade, um pouco mais com esse viés de branded content, para o dia a dia de um filmmaker, que é vou chamar do cinema guerrilha, o cara que pega a câmera... Às vezes sozinho no set. Eu vou pedir que você formule um pouco melhor. Tá. Como trazer, de repente, que elementos que você enxerga e que uma pessoa sozinha ela pode aplicar na produção dela, para que a pessoa olhe e fale, isso aqui me remete um pouquinho ao cinema, seja na estética, seja na cor, seja na movimentação de câmera, o que você sente, assim, que um filmmaker
ter um Então, diferencial. eu acho assim, uma dica para um filmmaker, né? Eu acho que, na verdade, eventualmente, é você experimentar o máximo possível de possibilidades. Aí vem a lei de quanto mais, melhor, né? Do que ficar perdendo tempo em tentar achar aquela coisa perfeita né, que você ainda não tem a prática de fazer e tudo mais. Então, assim, a experimentação, eu acho que é a melhor forma de você se diferenciar, né? Então, Obrigado, era digital, que pode dar essa possibilidade. Né? Antigamente, experimentar com não dava, gastar não dava. rolos e rolos de Assim, filme. Imagina. É que eu falei, os filmes que como na época eu era assistente de câmera, do preparo lá do Blindness, por exemplo, do Cegueira, 6 meses, né? Isso tudo, mas isso é grana, né? Hoje em dia, se você tem a possibilidade de já ter um celular e começar a brincar e já exercitar o olhar, possibilidades, porque é isso, assim, na verdade, eu venho de uma transição. Quando eu comecei a fotografar nessa transição do digital, né? Nossa, Eu entrei um pouco junto com o digital, né? E eu me lembro que assim, as primeiras publicidades que eu fiz, que era numa grande produtora de São Paulo, era com 5D. E a gente tinha um time acho que eram 3 pessoas mais ou menos do mercado, assim, na época, lá, que fazia operação lá com a 5D e tudo mais. E eu me lembro que a gente ganhava um certo destaque. Eu tenho uma história interessante no meio disso tudo, que mostra o quanto a bitola não é tão importante, né, às vezes. Que o que é importante é o que você quer com aquele elemento em termos técnicos, né? Então, quando você vai escolher uma câmera, isso já aconteceu comigo. Alguém me perguntava, mas que câmera que você usa? Eu falo, qualquer uma. Na verdade, na verdade, depende do projeto. Se eu puder escolher a câmera, eu não necessariamente eu vou escolher a câmera por conta da qualidade. Porque qualidade, para mim, é muito relativa. É muito também... muito pessoal, né? Porque tem a textura, que para mim é muito mais importante, né? E quando a gente vê, pelo menos o que eu enxergo, tá? Que é a grande mudança, é que, pelo menos do vídeo, né? A gente tinha muito essa questão da qualidade, né? De informação, né? Não só em termos de latitude cromática, de contraste, mas também de qualidade em pixel, né? Em termos de uma imagem mais definida, né? E isso dava um salto muito grande com relação à película. A película tinha grão, a película tinha vida, era orgânico, era uma coisa analógica, né? E aí vem aquela dureza que isso para mim foi a grande perturbação, né? Foi esse salto, né? Putz, mas como é que quebra isso, né? Porque não basta só a latitude, né? Para quebrar isso, né? Tem que ter textura. Aí vem os elementos lentes, vem o elemento filtro, vem... Após, você consegue atenuar um pouco Você me perguntou como é que o videomaker se diferencia no cinema. Eu acho que é isso. Ele experimentar texturas para ele. Porque é muito de cada um, né? Eu gosto do Glimmer Glass, que é um filtro X, eu gosto do Black Satin, eu gosto Black do... Mist. Você, Black Promise, você pessoalmente vai experimentando texturas, né? É como um vinho, um bom vinho, né? Você vai tomando, vai criando paladar, vai criando experiência e você vai percebendo que, cara, a sua pele, por ser um pouco mais marrom e tudo, ficaria legal com esse filtro aqui, sabe? Mas ela é muito branca. Então será que eu não uso um glow, alguma coisa? Sabe? É pessoal. Experimentando. Né? Por isso que eu falo que assim, é difícil você ter um curso para isso, né? Eu acho que é legal você ter recursos, né? Exatamente. E não curso. Você criar muitos recursos e se alimentar dessas coisas e criar texturas. Se você tem isso, você pode ser de casamento, pode ser do que for. É a mesma coisa. É cinema, igual. Né? Tem gente que vai ver isso, vai me odiar. Mas para mim, é cinema igual.
né? Então, assim, já aconteceu de eu ver vídeo de casamento, inclusive já aconteceu de eu pegar e fazer um estudo para um filme de ficção e chegar do nada no Vimeo de uma galera de casamento que faz casamento aqui no Brasil, eu acho que lá de Curitiba, e usar elementos e falar, caralho, olha que textura linda, que coisa linda isso aqui, e pegar para mim e usar. Falar, pô, legal isso. Aí eu já tô intuindo o que ele usou. Usou isso aqui, não sei o que, mas é um movimento lindo e tal. E veio do quê? De um vídeo feito para um casamento. Que tem uma qualidade técnica exatamente igual, mas o que diferencia para mim de usar não é o equipamento que ele usou, é que ele usou elementos, ele usou um filtro X, usou uma lente X que me chamou a atenção, enquadrou de tal jeito e tal. E isso não tem jeito, isso você não aprende. Isso não é eu ou qualquer pessoa que vai te ensinar. Isso é você pegar a câmera e esmiuçar, brincar, experimentar. É um pouco a história do piloto de avião. Horas de voo, né? É importante. É claro que tem o talento. Tem o talento. E bate direto, né? De frente, né? Talento é foda, né? Eu vejo, pô, cada dia que eu vejo um fotógrafo novo surgindo e que eu me apaixono, porque eu me apaixono. Eu não estou competindo com ninguém, pelo contrário. Eu aprendo, admiro e me apaixono pela galera nova. Umas meninas incríveis que eu vejo o filme eu ia falar e vou falar da Lilis, né, que é uma diretora de fotografia que me manda frames de coisas que ela faz. A gente tem trocado frames, né? Olha que interessante essa brincadeira de trocar frames, né? E que como eu aprendo, né? Que é uma outra visão, é diferente, é um outro lugar, né? E é uma troca do caramba, né? Você ter essa troca. E uma coisa interessante, porque na história das séries, que eu comecei a fazer algumas séries e tal, surgiu muito de ter outras frentes, né? O que quer dizer isso? Ter outros diretores e outros diretores de fotografia. Que era um mundo mais fechado, né? É isso que você quer dizer. No longa-metragem não tinha 2, 3 frentes, né? Primeira unidade, segunda unidade, tal, não sei o quê. E agora tem, né? Então eu ainda me permito a operar câmera e a fazer segunda unidade e aprender. Ainda tô. Me chamam, eu vou amarradão. Eu adoro. Principalmente com pessoas que eu admiro, que eu acho, pô, que legal. E gente, como se aprende trocando. E é muito legal isso. Então, tem uma história interessante que é como eu consegui fazer o Sessão de Terapia. Sessão de Terapia era uma série que já existia, já estava pronta, bem feita, ganhou o prêmio ABC, puta fotógrafo, e eu me apaixonei pela série, eu assisti a série e amava, e um dia eu vi um filme do Corações Sujos, que o Monte fotografou, o fotógrafo do Sessão também, e aí eu encontrei com o Monte em Paulínia, eu estava fotografando um longa e ele estava fotografando outro, um do lado do estúdio, um do outro. E aí encontrei ele no shopping lá de Paulínia. Aí eu falei, Rodrigo, cara, eu sou seu fã. Como é que eu faço para compartilhar isso, aprender contigo? Porque, cara, é muito lindo como é suave a sua luz, como é lindo, tal, não sei o quê. Um belo dia, o Rodrigo me chamou para fazer uma frente de uma série do Bruno Barreto que ele estava fazendo. Aí me chamou para uma outra série da O2 que ele estava fazendo também. O cara foi me chamando, mas assim, a gente nunca teve uma troca direta, né? Eu ia lá, fotografava, ele estava em outro lugar, tal, não sei o quê. Quando pintou Sessão de Terapia, ele estava numa situação que ele ia dirigir um filme e ele não podia fazer a sessão de terapia inteira. Ele podia fazer um pedaço da sessão e não podia fazer o restante. E ele precisava achar alguém para substituir ele. Como é que faz isso, né? Como é que soma isso? Como é que compartilha essa fotografia desse jeito, né? E aí ele pensou, bom, o Fábio já funcionou em outros filmes, fez comigo, outras frentes e tal, e me chamou. Eu fiz, o Celton já me conhecia como assistente de câmera,
eu fiz com Meu Nome Não é Johnny, com o Celton, Lisbelo Prisioneiro e tal. E ele já tinha, a gente já se conhecia e tal, mas eu não nesse papel do diretor de fotografia. E aí eu entrei na meio de paraquedas lá, com 2 parceirões, né? E, por incrível que pareça, não teve jeito. De alguma forma, o meu olhar imprimiu. Entrou alguma coisa, né? Não tem... E o interessante é que a generosidade do Rodrigo de abrir isso para mim, né? Porque é difícil você chegar e entra um cara que vai te substituir e que, de repente, você vê que esse cara tem outras perspectivas. É olhar, né? Outros olhares. É muito subjetivo, é individual. Como é que você abre isso, né? Nossa, como é que, né, de uma receita que já está funcionando há temporadas, né? Porque são muitas verdade. temporadas, né? É uma série que deu muito certo, né? E aí criou-se uma relação. Eu aprendi muito essa troca, e eu acho que essa troca vem de 2 lados, é isso que é legal. É quando vem de 2 lados, né? E aí eu, por exemplo, agora fiz uma série também da HBO, né? Que vai sair ainda, do Fernando Moraes, onde eu chamei o Clóvis Ghiozzi, que é um assistente de câmera que trabalhou comigo durante muitos anos. Aliás, eu conheci ele já, eu acho que ele tinha 18 anos, 19 ou 20, no primeiro filme que eu fotografei lá no Uruguai. Ele foi comigo para o Uruguai fazer assistente. O Clóvis, eu falei para o Clóvis, cara, eu queria muito compartilhar a fotografia contigo dessa série. Porque ele que eu falo assim, todos os assistentes são muito mais do que um assistente, né? Mas quando você cria uma relação com um cara durante muito tempo, é óbvio que você está usando a fotografia dele também, né? É claro que você está usando. E vou te falar, tem mais. Eu acho que a grande lance é esse. É cada vez mais você abrir. É mostrar que a fotografia não depende só de um departamento. Então, uma coisa clara para mim é o Artigas, que é o filme Uruguai que eu fiz, ganhou o prêmio de melhor fotografia no Uruguai, um prêmio de críticos de cinema, tal, que é um prêmio importante. E é engraçado porque, óbvio que tem câmera na mão, tem textura, tem todos os elementos, mas tem uma coisa que é muito mais importante, que é a direção de arte. E essa direção de arte é um espetáculo, né? Você vê a luz usada no filme foi praticamente 90% de luz natural, que eram rebatidas no couro de vaca. Nossa, ou que passavam pelo couro de vaca e passava para dentro dos ambientes. Então, assim, tudo com essa troca, esse intercâmbio, né, de ideias, né, de departamentos, né? Então você vê a direção de arte como um elemento, figurino, arte, maquiagem, nossa, como é importante, maquiagem, como é importante, todo mundo. Então, assim, a fotografia não é só o diretor de fotografia. A fotografia é todo mundo que está lá naquele set, tá todo mundo fotografando junto contigo. Eu fiz uma série recentemente em que veio, eu acho que a diretora de arte chegou para mim e falou: Fábio, você não acha que está muito dura essa luz? Na hora que ela falou, eu bati o olho e falei: tá dura pra caramba. Você tem razão. Não que a luz dura não seja boa, ela é boa, mas é porque... Passou um pouquinho. Não é isso. Tipo, É que, olha a dela, subjetividade. Você tem um roteiro. Você tem um roteiro, você tem horário de luz. Esse é um dia solar, né? Esse é um dia nublado. Muda tudo. Normalmente quem vem com essa informação é continuista, né? Vai falar, olha, tá nublado, tá, não sei o quê. Mas às vezes não vem. E às vezes você vai lá e resolve isso, né? E de repente vem alguém de fora e fala: esse não é um dia solar. Hoje não é sol. Hoje essa cena não é sol. E aí você, caramba, você tem razão. Mas não é porque, porque tá triste, tá feliz. Pode ser um dia solar triste, não é por isso. É porque
tem alguma coisa que num coletivo tá nublado. E aí você tem que respeitar. Porque tem uma coisa, é muito louco essa coisa da intuição no set, né? De você chegar e sentar e olhar a luz e olhar para a tua equipe, olhar para as outras equipes, porque quando você fala de departamento, tem o departamento de direção de fotografia, né? Tem a equipe da fotografia, tem a equipe da arte, não sei o quê. E você poder saber que você está sendo assessorado e sendo cuidado por todos, né? Isso é tão importante. A arrogância, ela quebra tudo isso, né? Quando você vira um cara arrogante, tudo, aí ninguém está junto contigo, as pessoas vão te abandonar e já era, né? E acho que até pra gente poder... A gente pode ficar aqui umas 3 horas, no mínimo, falando sobre. O que era legal, eu queria saber de você. O que você sente que são as maiores dificuldades hoje no audiovisual, para quem tá começando na área, para quem tá entrando? A gente é muito vulnerável a coisas externas, né, nesse mercado, né? Tanto no mercado publicitário, de ficção, de streams e tudo mais. É muito vulnerável a governo, a mudança de comportamento do consumidor, a crise digital, a saúde, a própria Covid e tal, não sei o que. O mercado parou, as pessoas ficaram 7 meses em casa, sem trabalhar. E aí a gente percebeu na pandemia, a gente caiu a ficha de que a gente está abandonado. Completamente abandonado. Cada um por si e olha lá, cara. E assim, mesmo um movimento bonito que houve, né, dentro do cinema, houve algumas campanhas de ajuda para cesta básica, tudo para o pessoal que não tinha recurso nenhum, tudo. Mas assim, num modo geral, para mim, foi um tapa na cara. Foi tipo assim, caramba, complicado. Precisa pensar no futuro, porque aqui não tem futuro, não tem estabilidade. É muito vulnerável. Você tem uma produtora, você investe a sua vida nessa produtora, e essa produtora, do nada, ela pede 2, 3 clientes e acabou. Ela acabou. Ela morre. E eu vi isso acontecer muitas produtoras. Então, assim, eu acho que quanto menor o passo, é melhor. Essa é a dica. Eu acho que é passos pequenos, devagar. Quanto maior o passo, é pior. Eu acho que em tudo, em carreira, tudo que você faz, vai devagar, calma, que você chega lá. É só não perder o foco, né? Claro, mantenha a direção. Agora, realmente, faltaria pra gente a gente poder se organizar um pouco melhor, né? Todos nós. Né? Agora que a gente está entrando num lugar onde está todo mundo junto, né? A gente está se identificando um pouco melhor, né? De todos os lados, todo mundo, a gente percebeu que está todo mundo, quem trabalha com fotografia, ou trabalha... Quem é freelancer, trabalha com audiovisual, a gente viu que todo mundo vive no mesmo esquema. É a mesma coisa. Ninguém tem mais estabilidade que o outro. Não tá todo mundo no mesmo barco. E se acontece alguma coisa, a gente não tem nenhuma garantia de nada, de lugar nenhum. Diferente na Europa, diferente dos Estados Unidos, onde você tem um sindicato, onde você tem associações e tudo mais, onde te dá um apoio. Você quebra uma perna, você tem um salário que você recebe da média do que você ganhou durante os últimos meses. E isso se mantém durante um período. Então, você tem uma garantia, né? Aqui não. Aqui você fica doente, você fica em casa, tal, não sei o quê. Isso daí é uma coisa muito difícil para quem trabalha. Se não trabalha, não ganha. Se não trabalha, não ganha. Então, assim, é muito difícil se manter. Tem que ter muita paixão. As pessoas olham de fora, elas estão achando que a gente está se divertindo. Porque a gente faz com tesão, é diversão. Eu tô no set, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tô com a câmera na mão, eu tô... Cara, não é pesado? Cara, mas é ótimo. Olha, hoje com a bagagem que a gente tem, com a de história, tudo, se eu tivesse de fora e eu olhasse, eu ia falar, é um bando de louco. Vai fazer outra coisa. Minha dica, vai fazer outra coisa, tô brincando, gente. Não, se ama, segue o caminho. Não, segue, faz, é muito amor pra ficar. Por isso
que quando você... E é fácil ver, né? Você tem, por exemplo, um cliente, né? E esse cliente enxerga isso em você, é óbvio que ele não vai te perder. É óbvio que ele vai fazer com você. Porque ele sabe que você tem paixão, tem amor. E que não é por dinheiro, não é por... É claro, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas, cara, antes de vir o dinheiro e tudo mais, cara, não é fácil fazer isso aqui. Não é fácil manter qualquer estrutura no Brasil. É fácil lá fora, né? Agora, aqui não. Aqui tem que ter muito amor, muita paixão, assim. Então, assim, a dica que eu tenho é, se você não tem isso, não faça. Porque você vai se fuder. Esse é o ponto que você trouxe. Para quem é apaixonado pelo audiovisual, ir com calma. E aí eu traria uma camada também que é se planeja, se organiza, porque não é fácil. Às vezes a gente, né, principalmente quando a gente trabalha de freela ou sobre projetos, a gente fecha um projeto e fala, nossa, que incrível. Sentamos no touro de ouro. Mas justamente por sermos freela, a gente não tem a previsibilidade. Exato. E aí é um caminho que, opa, peraí, fechei isso aqui, já vou distribuir isso aqui pro ano. Vamos se organizar para viver o ano. E aí eu vou atrás de mais projetos. Que é uma dificuldade que se tem no mercado, né? Quando eu quebro lá atrás, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu tava numa sinuca de bico ali e pensei, cara, eu amo isso ou não amo? Eu amo. Então, eu tenho que seguir em frente. Quais são as regras para eu seguir em frente? Acho que é isso. Às vezes a gente vem, na verdade, do artístico, né? Da subjetividade, de fazer arte e tudo. E a gente, basicamente, é um primeiro amor, é a primeira infância. A gente é apaixonado pela fotografia, pelo audiovisual. E aí vem a vida adulta e tem algumas regras que, às vezes, a gente não olha, a gente deixa de lado, vai empurrando com a barriga para frente. Quando vê, a conta chega... E acontece, e tá tudo bem errar. Acho que o importante é aprender com os erros para mudar. E acho que isso em set também, não só na parte de gestão. Tem uma palavra que eu acho que é crucial para qualquer coisa na vida e também para nossa profissão. É fé. Tá. E a fé é em você. Então, assim, você tem que ter fé que você é muito capaz. E que você, sim, vou fazer e vou conseguir, vou ser um diretor de fotografia, vou fazer um longa sim, vou fazer uma série sim, né? E vou fazer coisa grande sim, e vou conseguir. E não vai ser fácil, mas eu vou fazer. E você vai fazer. Poxa, Fábio, obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Uma honra pra gente aqui. É legal essa... Eu não diria que é um choque de mundos, né? Cinema, mas é uma mistura, é uma união entre essas linguagens, né? O cinema, a publicidade, o corporativo, que é o que a gente atende muito aqui. Busquem o nome dele, vão atrás da filmografia dele, que até das coisas recentes que estão acontecendo, né? As séries que ele está produzindo, fotografando, para que vocês possam entender um pouco, né? Essa mente e como que essa mente tem trazido e imprimido essas fotografias e as produções, né? E a todo instante a gente tenta sempre trazer um pouquinho das referências do cinema, um pouquinho das referências da publicidade, para imprimir no corporativo, trazer ideias, né? Sim. É diferencial. Porque as ferramentas são as mesmas, né? O que diferencia... Conhecimento também tem. Acessibilidade, é só imprimir no trabalho e sempre buscar referências, né? Sim. Poxa, obrigado, Fábio. Obrigado mesmo por ter vindo aqui com a gente. Poxa. Pessoal, obrigado por ter participado com a gente aqui. Du, Fábio, que trouxeram aqui uma conversa muito, muito enriquecedora sobre o cinema, o audiovisual, a publicidade e a comunicação, né? Como a gente sempre traz. Como várias coisas aconteceram na jornada do Fábio. Poxa, Fábio, obrigado por ter participado. Gente, obrigado, um grande abraço e é isso aí.